Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, vamos lá, a gente vai dar continuidade de onde nós paramos. Então, na nossa última aula da semana passada, nós vimos as aulas 9 e 10. Começamos a ver lá as classes de palavras pelos substantivos. A sequência, agora a gente vai ver adjetivo e artigo. De novo, não esquecendo que uma coisa está amarrada à outra. Todas as aulas que nós vimos, desde lá da aula 1 até aqui, que é a última, são as duas últimas aulas do nosso livro número 1, tudo que nós formos ver em qualquer situação vai estar sempre juntando todas essas informações. Então, a gente vai ver adjetivos e artigos, mas ainda assim a gente não consegue desvincular isso de todo o conteúdo que nós vimos lá desde a aula 1, ok? Então, tem que ficar atento a isso daí. Na aula passada, nós vimos aí os substantivos. Então, a gente percebeu que o substantivo, ele é basicamente o núcleo de toda a língua portuguesa. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente está sendo movido pelos substantivos. Tudo na nossa vida é substantivo. Mas, outras classes de palavras vão funcionando aí na órbita dos substantivos, ok? E aí a gente tem aí, então, os adjetivos, os artigos, os numerais, os pronomes adjetivos e outros, que nós veremos nos próximos capítulos, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam? Que o substantivo, como eu disse lá na outra aula, ele funciona como núcleo do sujeito. Então, ele sozinho, ele pode ser o sujeito de uma oração, tá? E aí, ora esse substantivo vai ser de fato substantivo, ora ele vai funcionar como adjetivo. Então, se eu tenho, por exemplo, menina e bonita, eu tenho dois substantivos, mas quando eu junto isso e tenho o menina bonita, esse bonita deixa de ser substantivo e se torna adjetivo, ou seja, um qualificador desse substantivo aí, que é o núcleo, tá? Como é que a gente define aí, então, o adjetivo, tá? Então, em primeiro lugar, aquilo que a gente sempre lembra quando fala de adjetivo, ele tem essa função de qualificar. Então, sempre vai estar qualificando alguma coisa. Então, olha o exemplo lá, Maria ganhou uma boneca de pano. Ele está qualificando essa boneca, quer dizer, não é qualquer boneca, é uma boneca de pano. Poderia ser, Maria ganhou uma boneca de plástico, Maria ganhou uma boneca de ouro, mas tem uma qualificação desse substantivo que é a boneca, ok? Do mesmo jeito que a gente viu no substantivo, o adjetivo também tem a desinência de masculino, feminino, singular e plural. Então, dentista, dentistas, maravilhoso, maravilhosa, maravilhosas, maravilhosos, tá? Então, vai ter sempre essas marcações aí de singular e de plural, tá? E como eu já disse para vocês, ele assume, então, a função de um dos satélites que ficam orbitando aí em torno do substantivo, que é o núcleo, sempre vai ser o núcleo, tá? A gente tem aí algumas observações. Então, ó, locuções adjetivas. O que são essas locuções adjetivas? São um substantivo acompanhado de uma preposição que vai funcionar como adjetivo. Então, quando esse substantivo vem acompanhado de uma preposição e está funcionando como adjetivo, a gente chama ele de locução adjetiva. Olha lá no exemplo anterior. Maria ganhou uma boneca de pano. Então, a gente tem o de e tem o pano, que se torna não apenas um adjetivo, mas uma locução adjetiva, tá? Então, quando a gente diz, isso é coisa de criança, isso é coisa de imaturo, a gente tá usando uma locução adjetiva, a gente tá qualificando aquele comportamento. Então, ele é uma adjetivação, tá? Segunda coisa, os adjetivos, eles são sempre descritivos. Então, por que a gente diz que eles são descritivos? Porque, via de regra,
eles estão descrevendo esse sujeito, descrevendo esse comportamento, descrevendo esse objeto. Então, é diferente eu ter uma caneta e ter uma caneta azul. Eu estou descrevendo essa caneta. Olha lá o exemplo. O menino bonito que senta na primeira fila. Então, eu tenho aí toda uma adjetivação. Quer dizer, não é qualquer menino. É o menino bonito. E não é qualquer menino bonito. É o menino bonito que senta naquele lugar, ok? Então, por isso que a gente diz que ele tem essa função de descrever, né? Descrever o substantivo. Terceira, o adjetivo, ele geralmente vem depois do substantivo. Não é uma regra, mas é uma forma mais usual, ok? Porque assim a gente consegue, via de regra, entender se essa palavra está funcionando como substantivo ou se ela está funcionando como adjetivo. Lembra lá do que eu falei no começo? Toda palavra originalmente é um substantivo, ok? E aí, dependendo do uso que a gente faz dela, ela vai se tornar um adjetivo, um advérbio, alguma outra coisa, tá? Mas, se eu tenho aí a menina bonita, qual dessas duas palavras funcionam como adjetivo? Geralmente, a que vem antes. A que vem depois, tá? Ó o exemplo aí. Um velho amigo me contou. Quer dizer, velho é o substantivo e o amigo é o adjetivo, tá? Então, a gente tem esse amigo adjetivando. Quando eu digo um amigo velho, aí é o contrário, ok? Então, a gente tem amigo como substantivo e o velho como adjetivo. Aí as coisas se invertem, então depende do uso que eu faço dele, ok? 4. Bem, dependendo da posição em que esse adjetivo assume na frase, ele vai mudar o seu significado, né? Nem todos, mas alguns. E aí a gente vai voltar lá na questão de interpretação, do uso da língua, né? Então, dessas utilidades da língua, nada tá desprendido da interpretação, tá? Então, quer dizer, como é que eu vou saber, se é um adjetivo ou se a pessoa usou espontaneamente, de forma ciente ele antes para poder mudar esse sentido que ele dá. Vai depender do contexto em que ele está inserido. A gente vai ter que ler o que está escrito ali para entender o que é que esse autor está querendo dizer, essa pessoa que falou, que escreveu está querendo dizer. Então, olha o exemplo para ficar mais claro. Quando eu digo um carro simples não é caro, é diferente de eu dizer um simples carro não é caro, né? Então, pensa lá de novo no que a gente viu nas aulas de semântica a respeito desse significado textual, né? Então, quer dizer, a mesma palavra inserida num contexto diferente, ela vai também significar de uma forma diferente. Então, quando eu digo um carro simples, e aí esse adjetivo tá nessa ordem usual aí, né? Carro como substantivo e simples como adjetivo, eu tô dizendo, olha, um carro simplesinho, um carro aí popular, um fusquinha, um golzinho, não é caro, dá para comprar. Agora, quando eu digo um simples carro não é caro, quer dizer, pode ser qualquer carro. Para mim, ele pode ser uma limusine e falar, um simples carro, tá tudo bem, eu posso comprar. Ou pode ser um Fusca, tá? Então, vai depender do contexto para a gente poder significar essa palavra aí que está sendo usada. Mas vocês percebem que, no primeiro caso, o adjetivo vem depois do carro. No segundo caso, ele continua sendo, a palavra simples continua sendo um adjetivo, mas ela vem antes do substantivo, que é diferente do que a gente viu ali no número 3, tá? Que é essa ordem mais usual que a gente faz, né? E aí lá, o item 5
a gente tem que pensar o seguinte, não é uma regra, tá? Mas geralmente o que acontece? Quando a gente usa o adjetivo depois do substantivo, ele expressa uma qualidade mais neutra. Então, por exemplo, ali, ó, andei a estrada longa. Quer dizer, olha, significa que a estrada era realmente muito longa. Não significa que esse adjetivo não expressa a minha opinião, porque toda vez que eu uso adjetivo, eu tô expressando opinião. É por isso que quando a gente vê o gênero resumo, por exemplo, e que é um gênero isento de opinião, ou os textos jornalísticos que são isentos de opinião, a gente nunca usa o adjetivo, porque ele vai sempre expressar uma opinião da gente, mas essa opinião ela pode ser um pouco mais neutra quando eu coloco esse adjetivo depois do substantivo. Quer dizer, na minha opinião, essa estrada é longa, né? É comprida, mas ainda assim é um substantivo, é um adjetivo mais neutro. Agora, quando a gente usa esse substantivo antes esse adjetivo antes do substantivo, o que acontece, né? Então, aqui no exemplo, ó, andei a longa estrada, ele soa até um pouco mais poético, um pouco mais subjetivo, e aí ele tem essa tendência de expressar com mais intensidade aquilo que a pessoa está querendo dizer, ok? Beleza, então de adjetivo é mais ou menos isso, tá? Claro que a gente tá de novo fazendo revisão de coisas que vocês já viram aí no ensino fundamental, tá? E como eu digo para vocês, sempre o nosso material ele vai andar aí em círculos, né? Então ele é em formato espiral. A gente vai voltar em algum momento a ver de novo os adjetivos num outro contexto, tá? Eu selecionei alguns exercícios aí da página 48 e 49 pra gente trabalhar. Não vou trabalhar todos eles, que são os exercícios de sala de aula, em função do tempo que a gente tem de gravação, tá? Senão fica também muito cansativo para vocês. Mas, enfim, o exercício número 1, que vocês têm aí na página 48, preciso que vocês acompanhem aí pra gente poder discutir esse exercício, tá? Eu vou ler ele, vocês leem aí junto, tá? Na casa de vocês, pra gente poder pensar juntos, já que nós não podemos debater, tá? O adjetivo injeta no substantivo traço semântico que seja significativo para adequar o substantivo ao contexto em que ele é utilizado. Semântico, mas a gente não viu isso antes, já não é outra coisa, a gente já não tá falando de outra coisa. Na verdade, a gente tá falando sempre de uma soma de informações. Então a gente já viu lá, né, os conceitos da semântica, a gente já sabe o que é significado, a gente já sabe o que é sentido. Então vamos voltar para cá, usar tudo aquilo e somar aqui, tá? Certos adjetivos têm uma extensão de significado muito ampla e são usados para quase tudo. Bom, por exemplo, pode ser usado para tudo quanto é reconhecido como valor positivo. Há, entretanto, qualificadores mais indicados para determinado contexto. Assinale a alternativa em que os adjetivos são mais adequados ao respectivo contexto. Então, lembra lá quando a gente viu os sinônimos, quando a gente viu os hipônimos, a gente vai fazer uso aqui. Então, o bom, o boa, ele é um adjetivo bastante genérico, né? E aí, em algumas situações, para a gente melhorar o nosso vocabulário, para a gente deixar o nosso texto mais formal, a gente pode fazer uso de outros adjetivos que sejam equivalentes ao bom naquele determinado contexto, ok? Então, vamos lá. O número 1. Doce não é bom para quem é diabético. O que eu poderia usar ao invés de, olha, doce não é bom?
né? O que uma pessoa mais formal usaria? Olha, doce não é indicado para quem é diabético, doce não é recomendado para quem é diabético, doce não é saudável para quem é diabético. Bem, qualquer uma dessas alternativas, tudo bem, daria certo. Vamos para número 2. A chuva levou uma boa extensão de cobertura vegetal. E aí? A chuva levou uma grande extensão de cobertura vegetal? Ok, quando a gente fala uma boa extensão, quer dizer alguma coisa grande, né? Não caberia, por exemplo, uma pequena extensão, porque não faz sentido, né? Quando a gente olha, eu recebi uma boa grana, significa que eu recebi muita grana, uma quantidade grande de dinheiro. A letra C ali, ó, uma ínfima. Bem, eu preciso ter vocabulário, eu preciso saber o que é sinônimo de ínfima. Então, quer dizer, olha, uma coisa irrisória, uma coisa muito pequena. Beleza, então a gente já sabe que não caberia aí. A gente já pode descartar de antemão aí a letra B e a letra C, que a gente já sabe que não é. E a letra D também, porque ela usa pequena. Não significa boa extensão, não significa pequena extensão. Então sobra pra gente a alternativa A e a alternativa E. As duas estão aí dentro do que é aceitável. Bora lá então para número 3, pra gente ver o que é que caberia melhor. A aplicação em ações é um bom investimento, mas é arriscada. A aplicação em ações é rentável? Quando eu digo é um bom investimento, significa, poxa, se é um bom investimento, é porque eu vou ter um bom retorno. Será que eu poderia dizer que é adequado? Depende, adequado para quem? Adequado para quem quer guardar o dinheiro apenas, ou adequado para quem quer fazer essa grana render, né? Então, quando a gente pensa em investimento, a gente não pensa simplesmente em guardar, simplesmente em adquirir, a gente pensa em ter alguma coisa de volta, tá? Então, pensem aí que a gente tem que analisar esse contexto, essa situação comunicativa. Então, eu nunca vou falar, olha, é um bom investimento guardar dinheiro na poupança. Tá guardado, do mesmo jeito que seria guardar debaixo do colchão. Não tá rendendo nada, não vou ter nada de retorno com isso, só estou guardando aquele dinheiro que já é meu. Então, quando eu penso em investimento, eu estou pensando em rentabilidade. Logo, a nossa letra E é descartada, tá? Então, por que eu tô fazendo esse processo aí de ir por eliminações? Porque quando a gente for fazer provas de PAS, de PSS, de PAC, a maneira mais eficiente, quando a gente não tem certeza absoluta da resposta, é tentar acertar por eliminação, ok? A número 4, este cheque é bom para o dia 30, quer dizer, olha, eu posso descontar esse cheque, eu posso ir lá no banco, descontar esse cheque lá no dia 30. Então, o usual que a gente diz aí, né, a gente até coloca um bilhetinho lá no cheque bom para dia tal. Então, é descontável, é o dia que eu posso descontar, ir lá, dar o cheque e pegar o dinheiro, tá? E a número 5, o uso privado do carro oficial não é boa conduta de um governante. Então, não é uma conduta ética, tá? De um bom governante, ok, pessoal? Se alguém tiver dúvida ainda em relação a isso, pode mandar a mensagem no meu Insta ou no meu WhatsApp, tá? Pode mandar lá que eu vou respondendo para vocês, ok? Vamos lá, continuando. Eu coloquei aí também o exercício número 3 da apostila de vocês, que também tá aí na página 48, tá? Só um pouquinho aqui. Deixa eu ver onde eu estou com essa tecnologia toda. Bem,
Vamos lá, vamos continuar. O jornalista Clóvis Rossi, num artigo da Folha de São Paulo, de 6 de outubro de 2000, na página A2, sustenta a tese de que o Brasil, diferentemente da opinião de muitos brasileiros, tem grande importância no conceito das nações. O principal argumento a favor da sua tese é o tamanho do território da população e da economia brasileira. O argumento desfavorável é a nossa má distribuição de renda, que ele chama de dívida social. Conclui o artigo com essas palavras: na hora em que o Brasil pagar pelo menos parte da sua dívida social, então será um grande parceiro, e não apenas um parceiro grande. Tomando como base esse trecho final, pode-se afirmar que, então, ali o que a gente viu, né, de que maneira esse substantivo, esse adjetivo, ele funciona, vindo antes ou vindo depois, quando é que ele funciona como adjetivo, quando é que ele funciona como substantivo, tá? Então, a gente tem aí vários adjetivos ao longo do texto, mas a gente vai se orientar por esse daí. Quando eu digo que será um grande parceiro, quer dizer, olha, eu vou fazer uma negociação com você, você vai ser um grande parceiro meu. Significa, olha, a gente vai se dar bem, a gente vai ganhar bastante dinheiro. Agora, quando eu digo parceiro grande, e aí a gente pensa nesse grande, pensando no contexto do Brasil, sabendo que é um dos maiores países que a gente tem no globo, sabendo que tem uma extensão territorial muito grande, quer dizer, funciona de outra forma. Então, quando a gente tem grande parceiro, significa que o grande é substantivo e parceiro funciona como adjetivo. No contrário, parceiro grande, parceiro é o substantivo e o grande é, então, o adjetivo, tá? Pensando nisso daí, o que a gente pode afirmar em relação a essa colocação aí da revista, tá? Na expressão grande parceiro, o adjetivo indica uma qualidade do substantivo e traduz uma avaliação positiva do articulista sobre o mesmo substantivo. Bem, quando a gente pensa, olha, acabei de falar, a gente vai se dar bem, a gente vai ser grandes parceiros, significa que eu tenho um ponto de vista positivo em relação a você, ok? Então, beleza, isso a gente pode dizer que sim, que traduz o que está sendo dito aí nesse artigo. Vamos lá para número 2. Ao dizer parceiro grande, o articulista pretende indicar uma qualidade do substantivo menos dependente da sua avaliação e mais dependente da realidade. Bem, quando a gente pensa em todo o contexto que ele está dizendo aí, então ele fala aí sobre, olha, é o tamanho o que a gente tem a favor aqui no Brasil, é o tamanho do território, da população e da economia. O que a gente tem contra aqui no Brasil é a má distribuição de renda, essa dívida social. E aí, quando eu contextualizo isso, quando o autor usa parceiro grande, ele está indicando que para que ele consiga usar esse grande antes ou depois do parceiro, a gente depende de uma avaliação desse contexto real do Brasil. E aí, o que a gente pode pensar sobre isso? Sim, por quê? Porque se eu estou pensando nesse contexto, estou pensando, olha, o Brasil pode ser um parceiro de negociação, dependendo, né, da realidade dele. Olha, se a gente conseguir pagar essa dívida, se a gente tiver uma distribuição de renda melhor, a gente vai ser grandes parceiros. Então, sim, depende sim, essa avaliação depende sim da realidade, ok? E a número 3, a posição do adjetivo, para ser coerente com o contexto, deveria ser invertida. Na hora em que o Brasil pagar pelo menos parte da sua dívida social, então será um parceiro grande e não apenas um grande parceiro. Não, já vimos que não, tá? Então, quer dizer, pagar a dívida social não significa que o país, né, vai deixar ou não de ser grande em território, como eu já expliquei. Então, não tem nada a ver essa 3 aí. Então, a gente vai ficar com a letra D, a 1 e a 2, ok?
Beleza. Ai. Bom, vamos lá, então vamos continuando aí. Artigo, então a gente já viu lá o adjetivo. Vamos pensar nos artigos. Então, qual é a função primária do artigo? É basicamente definir se esse substantivo ele é definido ou ele é indefinido. É dizer se esse artigo se esse substantivo está fazendo referência a alguma coisa que já é conhecida do leitor, do interlocutor, ou se é alguma coisa nova, tá? Então, quando eu digo uma menina, quer dizer, pode ser qualquer menina. Agora, quando eu digo a menina, eu tô especificando, olha, é aquela menina propriamente, tá? Outro exemplo ali, Maria é uma menina muito carinhosa. Ok, a gente tem ali uma menina muito carinhosa. Estou definindo que é a Maria, que é uma menina carinhosa. Ela é a garota mais amável da turma. Esse azinha aqui, que é o a de artigo, ele tá fazendo referência a alguma coisa que a gente já conhece. Então, a gente já sabe que ele tá se referindo a Maria, que a Maria é essa menina carinhosa, beleza? Do mesmo jeito que o substantivo, que o adjetivo, o artigo também tem essas desinências de gênero e de número. Então, a gente vai ter ele aí no plural, no singular, no masculino, no feminino. E a gente tem que lembrar e não pode perder de vista a questão do da e do, né? Que nada mais é do que a preposição de somada ao artigo feminino ou masculino. Então, quando a gente vê aí num texto a professora da turma, significa que eu tenho aí um artigo, tá? A gente não pode esquecer disso. E do mesmo jeito que o adjetivo, o artigo também é, então, aí um satélite do substantivo. O substantivo vai ser o núcleo dele. Só que aqui é um pouquinho diferente do adjetivo, porque o artigo nunca vai aparecer depois do substantivo. Ele vai sempre, obrigatoriamente, vir antes do substantivo, beleza? E geralmente o substantivo ele tem essa obrigatoriedade de ter um artigo para definir ele, tá? Então, por exemplo, lá na língua francesa, para quem conhece a língua francesa, eu não sei como que é no inglês, mas no francês nada acontece sem artigo. Então, a gente nunca usa um substantivo sem o artigo, tá? A gente vai ter lá daí os artigos definidos, indefinidos, enfim, mas na língua portuguesa existem as exceções à regra que a gente vai ver logo aí em frente, ok? Aqui, a gente tem os artigos definidos, então, que é o a e o o, as, os, e os artigos indefinidos, uma, umas, uns, ok? E qual que é a diferença entre esses dois tipos de artigo? É exatamente o sentido que ele traz para o texto, tá? Então, a gente nunca pode pensar que nada vai estar desvinculado de uma produção textual, seja ela escrita, seja ela oral, tá? Então, quando a gente usa o artigo definido, a gente determina o substantivo com precisão. Então, naquele exemplo anterior, quando eu digo a menina, tem uma precisão, olha, estou falando dessa pessoa determinadamente, não de qualquer outra, tá? Ó, o exemplo ali, que é um exemplo que tem no livro de vocês. A árvore do pátio precisa ser podada, beleza? Então, quando eu digo a árvore do pátio, o que vem na nossa cabeça? Bem, só tem uma árvore nesse pátio, senão não diria, olha, a árvore, diria, olha, uma das árvores precisa ser podada, ou a árvore que está próximo da cerca precisa ser podada. Agora, quando ele só diz a árvore, eu pressuponho que só exista uma árvore nesse pátio, ok? O segundo exemplo, as questões da prova serão revistas. Bem, então,
se eu disser isso para vocês, vocês já sabem que todas as questões da prova serão revistas, tá? Artigo indefinido, o contrário. Olha lá, ele determina o substantivo com imprecisão. Então, quando eu digo uma árvore do pátio precisa ser podada, bem, eu já sei que o pátio tem mais de uma árvore, tem pelo menos duas. Agora, e aí, qual dessas duas precisa ser podada? Então, o interlocutor não sabe, né? Precisa que alguém te fale, olha, então, uma daquelas ali que precisa ser podada. Ou umas questões da prova serão revistas. E aí, se eu disser isso para vocês, eu não estou dizendo quais questões. Umas, pode ser duas, pode ser três, pode ser 10, não sei, tá? Então, vocês percebem como é que tudo está relacionado ao sentido, à interpretação, como é que os artigos também funcionam para que a gente faça a interpretação textual. Então tem que lembrar que nenhuma prova vai ser descontextualizada. Nunca ninguém vai cobrar numa prova de PAS ou de PAC ou na minha prova diga quais são os artigos definidos, diga quais são as funções dos artigos indefinidos. Ninguém vai fazer isso. A gente vai colocar um texto e você vai ter que, a partir desse conhecimento a respeito do artigo, interpretar, olhar para esse artigo e pensar, poxa vida, por que o autor usou esse artigo e não o outro? Por que usou um definido ao invés de um indefinido? Ok? Então tem que estar esperto com isso daí. E aí, embaixo aqui eu coloquei um lembrete para vocês, tá? Então, olha lá, a ausência desses artigos, elas também significam alguma coisa, tá? Então, quando a gente não usa esse artigo antes do substantivo, a gente está apontando pressuposição, ou seja, o interlocutor vai precisar fazer algumas inferências, né, daquilo que está sendo dito. O exemplo, na próxima semana leremos as obras de Clarice Lispector, ou seja, as obras, quer dizer, todas as obras da Clarice Lispector. Mas se eu disser, na próxima semana leremos obras de Clarice Lispector, quais? Não sei, né? Obras, a gente sabe que vai ser mais de uma. Agora, quais delas a gente vai ter que esperar o outro nos dizer, né? Fazer escolha para nos dizer. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Eu selecionei aí da página 49... o exercício número 6, tá? Espero que vocês façam os outros também, mas a gente vai fazer aqui juntos o número 6, beleza? Leia o texto. A riqueza de Burkina Faso. As atenções da Vale estão voltadas neste momento para uma das nações mais miseráveis do planeta, Burkina Faso. O presidente da mineradora, Roger Agnelli, negocia a compra dos direitos de uma jazida de manganês situada naquele país. Conduzida em sociedade com o grupo japonês Mitsui, a transação está cercada de sigilo. A mina de Tambal é uma das melhores e mais puras da África, com reservas estimadas em 20 milhões de toneladas. Para aprovar o negócio, o governador do tirano Blaise Compaoré exige compensações financeiras não especificadas e a construção de uma ferrovia de 200 quilômetros. Amigo de ditador, o presidente Luiz Inácio da Silva pode ajudar a fechar a operação. Para não municiar seus concorrentes, a Vale não se manifesta sobre o assunto. Beleza, a gente vê aí também que tem um monte de artigos e que eles vão significar aí de determinadas formas e que a gente também tem ausência de artigos quando a gente usa, por exemplo, exige compensações financeiras. Bem, a gente não sabe que compensações são essas. Poderia ser exige as compensações financeiras e aí o leitor, né, vai saber que, bem, tem algumas compensações possíveis ou uma compensação financeira
também a gente sabe que vai ter uma compensação financeira. Agora, quando diz compensações sem artigo, a gente não sabe quais são, como são, quanto é, beleza? Vamos lá. Assinale a alternativa que contém um comentário não condizente com o texto. Beleza. Letra A. A presença do artigo A na expressão da mineradora quer dizer que ela se refere a Vale. Beleza? Será, olha lá. O presidente da mineradora. De que mineradora a gente está falando? A gente está falando da Vale. Então, sim, esse artigo se refere a Vale. Letra B. Em a transação, o artigo A quer dizer que ela tem como referência a compra. Bem, então, olha lá, na segunda linha. Roger Agnelli negocia a compra dos direitos da jazida. A transação está cercada de sigilo. Qual transação? A transação sobre a qual o autor está falando é essa aqui, ó, essa negociação da compra dos direitos. Então, a letra B também está correta. Letra C. As expressões a operação, o negócio, a transação e a compra são semanticamente equivalentes dentro de um texto? Sim, tá? E aí a gente vai lembrar lá dos hipônimos, dos heterônimos, né? Então, quando eu digo a operação, o negócio, a transação, a compra, todas essas palavras aí, elas fazem parte de um mesmo campo semântico. Então, elas são hipônimos de um hiperônimo, que a gente poderia usar, por exemplo, olha, a negociação. Então, a negociação vai caber dentro desse hiperônimo todos esses hipônimos aí que dizem respeito a esse mercado financeiro, esse mercado de negociações, ok? Então essa também tá certa. Letra D. A ausência do artigo o na expressão de ditador quer dizer que ela faz referência a Blaise Campoari apenas. Bem, quando a gente tem aí um de, ele é só preposição. Se fosse um do, a gente teria preposição mais artigo, eu teria um artigo. E aí, quando a gente vê lá, ó, volta lá no slide anterior, olha aqui, a ausência de artigo antes do substantivo aponta preposições. Então, a gente precisa fazer inferências a respeito disso. Ok, quando eu digo de ditador, se eu não tenho um artigo definindo quem é esse ditador, de qual ditador eu estou falando, pode ser de qualquer um, né? Não precisa ser especificamente desse cara aí, né? Pode ser de qualquer ditador, beleza? Então, vamos deixar aqui a D em stand-by, porque provavelmente essa é a nossa resposta correta para essa questão, mas vamos ler a E mesmo assim. Se o redator usasse do ditador no lugar da expressão de ditador, estaria dizendo que se trata de Blaise Campoari e não de qualquer outro? Sim, então afirma isso que eu acabei de dizer para vocês. Então a nossa resposta correta aí dessa questão número 6 é a letra D, ok? Pessoal, seguinte, vou deixar para vocês irem treinando aí em casa os exercícios que estão aí da página 49, tá? Tarefa mínima, da aula 11. Então, os exercícios 1 a 3 do capítulo 6. E da aula 12, o exercício de 4 a 8 do capítulo 6. Como vocês estão em casa, eu sugiro que vocês procurem fazer também a tarefa complementar, tá? Que está indicada aí na página 49. Mas a tarefa mínima, né, como o próprio nome diz, é mínima. Então, espero que vocês façam, eu vou acompanhar lá no plural, ok? Dúvidas? Podem me mandar, pode perguntar pra Rô, pode mandar no e-mail, no WhatsApp ou no Insta, todos vocês têm o meu contato, beleza, galerinha? Não vamos deixar a peteca cair, vamos continuar estudando, que já esse recesso, essa paralisação acaba. Até mais!